Bom dia, o sol brilhante, radiante, né, hoje. Mais um dia que Deus nos concede de vida e o sol, ele dá para todos que estão na terra. Isso é presente de Deus à humanidade, né? Sem sol nós morreríamos, não é verdade? Então, e sem o sol da justiça que é Jesus também, a gente perece. Lembram que outro dia eu falei sobre Nabucodonosor, sobre Daniel e seus amigos, quando foram levados para o reino de Nabucodonosor, que Daniel e seus amigos, Misael, Ananias e Azarias, resolveu não se contaminar com as iguarias do rei, e Deus os abençoou muitíssimo, e que Daniel foi colocado como o principal governador, né, um dos principais, e os amigos dele como oficiais, né, das províncias. E aí depois aconteceu, num desses dias aí que eles viveram lá, que o rei mandou fazer uma imagem dele, uma imagem de ouro batido, gente, ouro puríssimo, lá na província dele da Babilônia. E ele tinha dado uma ordem, a ordem do rei era emergente. Ele chamou todos os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, conselheiros, ou seja, todos do reino teriam que se prostrar quando ouvissem a trombeta tocar diante da imagem do rei. Teriam que se prostrar e adorar a imagem. E aí, lembra que os amigos de Daniel eram o que mesmo? Eram conselheiros, né? Eles eram oficiais da província, né? Conselheiros não, oficiais. Aí, o que aconteceu? Eles estavam lá. Será que eles iriam se prostrar diante da imagem do rei Nabucodonosor? Eles serviam ao Deus vivo, Deus de Israel. Será que eles se prostrariam? Bom, vamos ver o que é que diz a palavra? Então, aí o rei mandou então que todos, quando ouvissem, se prostrassem diante da imagem. E aí, na hora que tocou a trombeta, lá todos se prostraram diante da imagem, menos Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os amigos de Daniel. Não precisou nem muito. Assim que viram que eles não se prostraram, eles chegaram os oficiais que trabalhavam com ele, os outros também falaram: ó rei, vive eternamente. Tu não falaste que aquele que não se prostrasse seria lançado na fornalha de fogo ardente? Sim, mas tem 3 aí que adoram o Deus dos judeus que não se prostraram. A Bíblia fala que ele ficou irado. Aí ele chamou os amigos de Daniel e falou: é verdade? Vocês estão dispostos a, quando eu trocar a trombeta, vocês se prostrarem diante de mim agora? Aí, o que aconteceu? Será que eles estavam com medo? A Bíblia diz assim, ó. Aí ele falou assim: eu quero ver se vocês não vão se prostrar. E aí eu quero ver que Deus é esse de vocês que poderá livrar vocês da fornalha. Porque eu vou mandar que se acenda 7 vezes mais a fornalha. Gente, fogo não é fácil, né? Misericórdia, é muito triste morrer quando a gente sabe que alguém morreu por meio de fogo, né? E aí eles responderam para o rei, sabe o quê? Eles falaram assim: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A ira de Nabucodonosor, do jeito que ele era vaidoso, subiu. Aí ele falou: olha, foi quando ele disse 7 vezes mais, acende 7 vezes mais. Gente, e aí foi lançado, né, na fornalha os 3 amigos de Daniel. Ao ponto que as chamas do fogo, a Bíblia diz aqui, ó, no verso 22, mataram os homens que lançaram eles de cima para baixo. Olha que loucura, gente. Aí, quando eles lançaram, Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele se espantou. Ele se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens dentro da fornalha? Ele: sim, ó rei. Aí ele: eu, porém, vejo 4 homens, e o 4º é semelhante ao filho dos deuses. Gente, olha que bênção! Ele estava se referindo a Jesus,
que fazia parte da Trindade, que ainda não era o Verbo encarnado, mas que ele estava lá com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha que bênção, gente, que maravilha, que Deus maravilhoso. Ele estava lá com eles. Bom, eu entendi aqui que o quarto filho dos deuses só pode ser Jesus, né? Então, ele na mesma hora falou assim: servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Aí eles pegaram ele, olhou o corpo dele, pediu para fazerem uma avaliação do corpo dele, o que tinham sofrido. Aí ele falou assim: não vejo nada, nem os chamuscados de cabelo da sua cabeça, nem cheiro algum, rei, tem neles. Aí o rei fala assim: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Realmente aqui não foi Jesus, não, foi um anjo de Deus, tá, gente? Pois não quiseram cumprir a palavra do Deus, do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus, né? Aí ele fez um decreto e ele falou assim: faça um decreto que todo povo, nação e língua que disser blasfêmias contra o rei de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e suas casas feitas em monturo. Por que eu contei essa história hoje? Olha só, nós sabemos que sempre foi assim, desde que existiu o mundo. Quem serve a Deus tem que fazer algumas opções. E uma das opções nossa é seguir o mandamento que diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ou seja, servir a Deus 100%. Servir a Deus com integridade e inteireza de coração. E era isso que Daniel e seus amigos faziam. E os amigos dele, de Daniel, também temiam a Deus. Ele temia a Deus tanto quanto Daniel. E cada um com seu dom servia a Deus aonde o Senhor os colocou, ali na Babilônia, mesmo não sendo a terra de origem deles. Veja, aonde quer que nós estejamos, nós temos que servir a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento, e servi-lo com inteireza de coração. Ou seja, nós não podemos servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Não tem jeito. Ninguém pode servir a dois senhores. Uma hora, um deles vai sobrepujar o outro. É por isso que o cristão que tem Jesus na sua vida como Senhor e Salvador não pode viver servindo a Jesus e servindo as coisas do mundo. São atrativas? São. Eu também já fui adolescente jovem. Tem atrativos imensos. Mas nós temos que fazer opções na nossa vida. Eu acho tão lindo quando eu vejo os jovens assim, que têm uma vida cristã saudável, sadia, que ama adorar ao Senhor, que ama viver para o Senhor, sabe? Claro que ele anda com pessoas que não são cristãs, óbvio, nós temos que ser luz, onde quer que nós estejamos. Eu posso andar com qualquer pessoa, não tem problema nenhum, desde que eu saiba a quem eu sirvo, desde que eu tenha minha identidade cristã fortalecida e firmada em Cristo. Nós somos a luz do mundo. Jesus falou, como ele é a luz do mundo, nós teríamos que ser luz por onde quer que nós andássemos. É isso que Deus espera de nós, dos seus filhos, que nós possamos dar testemunho dele aonde quer que nós estejamos. Você tem dado testemunho de Senhor Jesus? Eu lembro que uma história é real. Fui lá no Japão. O professor da escola, da faculdade, ele era cristão e não era da religião dos japoneses. E ele não podia falar de Jesus, como sala de aula não é lugar de fazer apologia, né, religiosa. É lugar de ensinar, não é lugar de falar. Às vezes as pessoas falam, ontem eu recebi um recadinho assim, professora Vera,
Estou gostando de ver vocês de novo, né? Nos vídeos. Não sabia que você tinha esse dom. Bom, dom Deus vai dando e a gente vai, como eu falei ontem, refinando. O Espírito Santo vai nos ajudando. Eu ainda tenho muito que aprender, né? Muito, muito mesmo. Mas a gente vai estudando aqui, estudando ali, vai vendo o texto, vai trabalhando nele, refletindo, e Deus vai nos aperfeiçoando. Mas na sala de aula, eu nunca podia falar de Jesus, porque eu estava ali para ensinar as matérias que eu era professora, né? Sala de aula não é lugar de falar de religião. Eu poderia falar por meio do meu testemunho. E quem é que às vezes até no testemunho pisa na bola, né? Principalmente se a gente fala alguma coisa que não agrada o aluno, né? Ai, muitas situações que são conflitantes mesmo. Acontece isso, porque nós somos humanos, né? Mas o importante é que a gente vai pedindo a Deus que nos dê graça, que nos perdoe, que nos aperfeiçoe, para que a gente possa caminhar sempre em novidade de vida, sem ficar olhando para trás, né? E os amigos de Daniel deram um exemplo tremendo. Eles deram um exemplo de que preferiam morrer do que servir a outros deuses que não fosse o Deus que eles adoravam, que era o grande eu sou, o Deus de Israel, o Deus que hoje veio para todos nós na pessoa de Cristo Jesus, que é o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Oh, maravilha, gente, que tempo precioso que nós vivemos na terra. Nós podemos saber do que Jesus fez, do que Jesus vivenciou na terra, dos milagres que ele fez, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão aos céus. Oh, maravilha! Como sabemos também da vida dele aqui na terra, né? Que era filho de Maria e José, José o pai, né, que tinha sido casado com Maria desde a infância, mas ainda não tinham coabitado, e Maria e Jesus foi obra do Espírito Santo de Deus. Só isso, mais nada. E Maria, ela sabia que Jesus, que Deus tinha um propósito para Jesus aqui na terra. É por isso que até na hora do vinho lá ela falou, faça tudo o que ele vos disser, porque ela sabia quem era ele, era o Filho do Deus vivo. E eu admiro a Maria como mãe, como mulher, que emprestou o seu corpo, independente de tudo aquilo que as pessoas poderiam falar dela. Ela emprestou seu corpo a Deus, e Deus usou Maria como instrumento aqui na terra, e é por isso que ela foi tão abençoada depois. E ela viu seu filho sendo morto na cruz, mas ela sim ainda glorificava a Deus. O cântico de Maria é maravilhoso. Ela exalta a Deus pelo grande privilégio que ela teve de carregar em seu ventre o Filho do Deus vivo. Que nós, enquanto cristãos, salvos pela graça de Cristo, possamos testemunhar que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é Senhor, que Deus nos amou tanto e Ele quer que nós o sirvamos em espírito e em verdade, adorando, servindo de todo o nosso coração, alma e entendimento. Amém, queridos e queridas? Um dia de bênçãos para vocês. Deus abençoe. Beijo grande. Tchau, tchau.